Aumente o som. Você está no podcast Mentalidades. 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 Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, Criatividade, empreendedorismo, negócios e educação. Ideias originais do professor Marcelo Pimenta. Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O episódio 204 traz uma palestra que eu fiz para o Conselho Federal de Administração. Criatividade que gera inovação. Essa palestra foi feita de forma a trazer para os estudantes, para os profissionais, para os administradores, mas para os empreendedores de todas as áreas, profissionais de todas as áreas, que possam estar desenvolvendo sua capacidade criativa e assim gerando mais inovação. Foi um bate-papo muito divertido. Eu agradeço demais o pessoal do Conselho Federal de Administração pelo convite e você pode curtir agora um trecho dessa palestra no nosso episódio 204. Se você ainda não está inscrito para receber as notificações de novos episódios do nosso podcast, que toda semana está nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então ativa aí para você ficar sempre avisado em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo episódio. Qual é a relação que vocês acham que tem entre criatividade e inovação? A criatividade que gera inovação. Veja só, esse é o tema realmente da nossa palestra. Muito bem aí, Agni. Veja que elas têm uma relação muito próxima uma com as outras e a criatividade é uma ideia e a inovação é uma prática das ideias. Olha que legal, essa é a opinião da Ana Carolina e eu vou ajudar vocês aqui com um conceito que a gente vem trabalhando ao longo aí dos meus mais de 20 anos como professor, como empreendedor, né, dando mentoria para startups, para projetos inovadores. A criatividade é essa possibilidade de você realmente imaginar, ou seja, você pensar diferente. A criatividade é esse exercício da mente criativa de conseguir imaginar algo que às vezes você não conseguia imaginar. E a inovação é o esforço coletivo e organizado para gerar valor. Então vejam só que legal. Gerar valor tem a ver com inovação e tem a ver com esforço coletivo. A criatividade é individual e a inovação é coletiva. A criatividade inspira a inovação, mas para inovar é preciso ser criativo. Então vejam só como essas coisas estão ligadas e a gente precisa estar sempre entendendo, né? A nossa capacidade criativa, ela tem a ver com você imaginar, muitas vezes, um futuro que não existe. Eu acho muito linda essa frase, né? Porque ela traz essa capacidade de você imaginar, por exemplo, um PicPay, né? Uma nova forma de você pagar, de você receber, de se relacionar através de QR Codes, reinventando os caminhos. Mas o que faz? A criatividade faz você pensar por caminhos que não existiam. Eu tenho um outro criativo que eu adoro, que é Albert Einstein, né? E Albert Einstein diz assim, a lógica te leva de A até B, mas se você vê, a criatividade te leva a qualquer lugar. Então vejam, essa capacidade de explosão é quase que fosse uma magia que a gente tem dentro da gente, essa capacidade criativa. E o que é mais legal é que a criatividade não depende de raça, não depende de cor, não depende de idade, não depende de fonte de renda. A criatividade está dentro da gente, dessa visão de você conseguir juntar elementos e enxergar a realidade de um jeito diferente e conseguir combinar elementos que vão fazer realmente aí toda a diferença. Vejam, por exemplo, de usar os recursos que você tem. Você, aqui num restaurante, né, você consegue ser criativo e você consegue ser inovador usando os recursos que você tem, né? Aqui existe, porque a criatividade foi quem tem essa primeira
a ideia de fazer, olha, nós vamos fazer com formato de boneco, ou seja, a pessoa teve a ideia criativa, mas para conseguir ser inovador, teve um monte de gente que precisou estar ajudando. E você aí tem a oportunidade de mostrar o prato e de agregar um valor para conseguir fazer aí a diferença de uma forma muito legal. E isso vem acontecendo cada vez mais, e o Brasil é um país muito criativo. Eu quero mostrar para vocês ainda nesse setor de alimentos, para mostrar como você pode estar se desenvolvendo tanto a criatividade como a inovação. Vejam só a forma em que a Cida apresenta o seu café numa estrada lá na BR que liga Brasília a Minas Gerais. Né? Se você for ver, essa empreendedora, ela teve um problema que a concessão fez com que ela tirasse as placas do café dela. E ela começou a perder cliente, porque as placas não existiam mais. E ela estava com uma visão, às vezes, de entrar na justiça contra a concessionária. Mas veio alguém com uma ideia criativa e sugeriu para ela, que era atriz, criar uma personagem, incorporar essa personagem no café dela. Olha o resultado que você tem hoje. Muitas pessoas ficam perguntando para nós como é que funciona a casa de concessa. Eu vou explicar para você. A casa de concessa fica aqui na rodovia BR-040, no quilômetro 49, minha filha. E nós abre dias úteis e inúteis. O din-tirim, das 7h30 às 6h30 da tarde. E nós tem almoço de 11 às 3 e lanche o din-tirim. Eu vou mostrar vocês lá dentro, é muito gostoso. Vem cá pra você ver. Aqui nós tem o café, que é coado na sua cara, minha filha. Novinho, gostoso. Você já viu isso na estrada? Um cafezinho novinho? É agora que você vai ver. Espera um cadinho. Olha pra você ver, é um cafezinho coado na sua cara. É desse jeito que o trem funciona. Acompanhado do melhor pão de queijo do mundo, minha filha. Um pão de queijo gostoso demais. Receita de família. Então, vejam a oportunidade, né, de reinventar um setor que às vezes estava parado e as pessoas não sabem como se diferenciar de um café para o outro. Ela consegue criar essa personagem, esse envolvimento, né, essa criatividade que está dentro da gente e que às vezes incentiva a fazer coisas que as pessoas não estão muito afim. Né? Muitas pessoas dizem assim, os jovens não gostam de estudar, o jovem quer ficar só no videogame, ele não gosta de estudar matemática, ele não gosta de estudar educação física. Mas veja só essa solução que foi encontrada por uma escola. O entusiasmo dos alunos, a vontade de poder ganhar, unindo gamificação, fazendo com que a criatividade e a inovação aí se unam para entregar uma iniciativa que é muito bacana e que acaba com esse mito de dizer que os jovens não querem fazer educação física ou que eles não querem estudar. Porque mesmo as coisas que estão mais e mais difíceis de serem feitas são capazes de serem resolvidas com criatividade e inovação. E esse próximo case que a gente vai ver agora, vocês vão ver aqui, olha só. Vocês acham que as crianças têm um medo muito grande de vacinas. E veja só o que esse laboratório conseguiu fazer. Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui para te ajudar. Eu não quero. Eu disse curar. Só você não tenho certo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona. Obrigada.
Vejam, vacina, gente, algo que as crianças odiavam e que você não tinha a capacidade de conseguir mudar o quê? Mudar a experiência do usuário, né? Então, veja, essa visão de se colocar no usuário é a base da criatividade. É a capacidade de você realmente imaginar coisas que não existem, né? E isso, diz assim, às vezes, uma atividade como palestrante, como professor, diz, mas professor, a gente é uma empresa muito pequena, a gente aqui não tem dinheiro, a gente não sabe exatamente como fazer a coisa acontecer, porque precisa de tecnologia, realidade virtual. E olha só, gente, isso aí não tem nada a ver. Vou te mostrar o caso desse nosso querido vendedor de algodão doce. Esse vídeo tem lá no meu Instagram, porque ele é um exemplo de como é possível, com criatividade, que você possa estar fazendo a diferença, né? Porque as pessoas, às vezes, colocam uma série de obstáculos, e eu queria dizer uma coisa assim, 8% das pessoas disseram que são zero criativas. 47% das pessoas disseram que tem mais ou menos criatividade. E 44% das pessoas disseram sim, eu tenho criatividade. Essa enquete rolou agora. E eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês que acreditam que não têm criatividade ou que se acham mais ou menos, tirem isso da cabeça. Isso é algo que está bloqueando vocês terem a vida que vocês querem. Porque hoje todos nós nascemos criativos. Não tem dúvida nenhuma, a evolução da nossa espécie dentro do nosso DNA, o nosso cérebro, nós estamos super preparados para ser totalmente criativos. Mas se você não acredita que você é criativo, você já chegou lá. Você vai acreditar e vai dizer, não, eu não sou criativo. Então, eu peço para vocês que responderam aí com sinceridade, não repitam para vocês mesmos essa frase nunca mais. Eu sou adepto aí de muitas lideranças ecléticas, né? E eu gosto muito da história do Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda tem uma frase que diz assim, nem os teus piores inimigos podem fazer mal quanto os seus piores pensamentos. Nem os piores inimigos podem te fazer mal quanto seus piores pensamentos. Então, o fato de você achar que não é criativo ou criativa, de que você é mais ou menos criativa, faz com que seja aquela flor que iria desabrochar e você foi lá e cortou o botão. Então, você não faça isso com você mesmo, né? Você veio aqui hoje porque a gente precisava se encontrar e você precisava ouvir isso, porque se você acreditar que você é criativo, você vai ver. A criatividade é abundância, a criatividade é prosperidade, a criatividade é o melhor negócio que você pode ter, é a criatividade. Porque quanto mais criativo você for, mais você vai conseguir resultados. E você pode ser criativo na cozinha, você pode ser criativo na cama, você pode ser criativo no trabalho, você pode ser criativo na academia, você pode ser criativo nos negócios, você pode ser criativo para contratar, para recrutar, para vender, para se posicionar, para fazer inbound marketing, para criar startup, para ser investidor, para ser o que você quiser, você pode ser criativo, né? Porque quanto mais você fizer essas conexões, você vai poder fazer aí toda a diferença. Então, por favor, me dá aí um joinha para dizer assim, olha só, eu sou criativo. Vamos botar aí, eu sou criativo, eu sou criativo, né? Eu sou criativo, você sabe que a palavra tem poder. Então, vamos todo mundo aí que acredita que está com esse bloqueio, vocês, por favor, evitem isso e vocês coloquem, reafirmem aí, manifestem. Eu preparei uma série de dicas para dar para vocês como ser mais criativo e inovador. A primeira dica está aí, gente, youtube.com/menta90. Eu já botei aí o nosso link, certo? Para você nos seguir, porque o que acontece? Eu estou colocando esse canal e lá nesse canal você vai encontrar uma série de outros canais, porque a criatividade, ela depende do seu repertório. Então, se você está próximo de pessoas criativas, se você está próximo de conteúdos positivos, se você está perto de ideias criativas, você vai se tornar mais criativo.
E o YouTube é uma fonte maravilhosa de conhecimento. Se não fosse ele, nós estávamos aqui, ó, nessa conexão. Se não fosse o YouTube, a gente não ia se conhecer. E você vai ver, eu faço há anos vídeo toda semana para fazer com que pessoas como vocês, profissionais, estudantes, né, executivos, empreendedores, futuros criadores de startup, sejam mais criativos e inovadores. E eu produzo com muito carinho aí os vídeos lá no meu YouTube, e você vai ver que você vai estar colocando matéria-prima boa, sabe? Sabe você, tipo, fazer uma torta de bolachinha, e você bota biscoito ou bolacha, né? Usa lá biscoito maisena, e você pode fazer com os melhores ingredientes, não tem como dar errado. A vida, um pouco, é como isso. Se você põe informação de qualidade na sua cabeça, se você consome conteúdo de qualidade, desliga o rádio, desliga a TV, que fica falando de morte, que fica falando de problema, que fica falando de coisas que você não tem controle, e você coloca dentro do seu cérebro coisas boas que fazem com que você possa estar turbinando a sua mente, conseguindo resolver problema, você vai fazer a diferença aí cada vez mais. Então, vocês vão aprender a praticar combinatividade. Essa palavra é o meu querido amigo Murilo Gun, que é um grande poeta aí da criatividade, cada vez mais, ele que inventou a combinatividade. Você não precisa reinventar a roda, você não tem que ser o Michelangelo que botou lá a Capela Sistina, né? Você tem que ser aquela pessoa que consegue entender, olha só, o cara pegou do PicPay e ele conseguiu mudar a forma como ele cobrava. Hoje ele usa o Mercado Livre para vender o que sobra de não sei o quê. Nas horas vagas a casa estava sobrando, ele fez um quarto no Airbnb. Ou seja, você tem a capacidade aí de combinar as coisas, né? E você tem que combinar, não precisa criar do zero, né? Essa história de querer criar do zero é algo que é impossível e que às vezes faz você sofrer muito. Você não precisa sofrer. Uma ideia boa, uma ideia outra boa, né? Existe um livro que eu gosto muito que se chama Still Like an Artist, Roube como um artista, né? Porque o artista, o que ele faz? Ele olhava, né, na evolução da história da arte, a ideia primeiro era o cara copiar ipsis liter, não tinha fotografia, né? Depois da fotografia, as pessoas começaram a ter outra visão, e veio o impressionismo, e veio o cubismo, e veio o neorrealismo. Por quê? Porque são novas visões combinativas em cima daquilo que o outro já fez. Então, para a gente ser criativo e inovador, a gente tem que praticar a combinatividade. Saber que a gente pode se permitir, pessoal. Olha só, a gente está aí numa era em que você tem um monte de oportunidades, montes de oportunidades, principalmente por esse motivo aqui, ó. Essa é a nossa galáxia. Olha aonde está o nosso sistema solar. Está aqui, ó, esse amarelinho. E aqui está todo o sistema solar. E dentro do sistema solar, a gente tem a Terra, que vocês sabem que é um planeta que não é o único. E a gente aqui somos bilhões de pessoas. Então, você tem que ter essa capacidade de você poder experimentar, fazer algo diferente, fazer algo que alguém nunca fez, combinando o que já foi feito, porque é assim que você vai fazer a diferença. E a gente está aqui para fazer a diferença e poder fazer essa experimentação sem se preocupar, porque se deu errado, ótimo, a gente já aprendeu, né? Quando você está querendo inovar, não existe erro, o que existe é aprendizagem. E aí fica, né, uma lição para a gente poder entender que a gente, ao mesmo tempo que a gente pode entender, a gente não pode ser arrogante, porque às vezes a realidade não é o que a gente vê, né? Eu adoro essa imagem para que você possa dizer assim, desconfie da realidade. Eu não sei se vocês, mas dentro até da minha família e meus amigos, aí recentemente o cara dizia assim, não, a solução é o fulano, não, é o Beltrano, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não fizer isso, o mundo vai acabar, mas se fizer assim, vai ser. E as pessoas têm essa realidade, achando que essas coisas são muito assim e assada, e isso não é verdade. Às vezes é nessa imagem, você tem aqui
o quadrado, você tem o círculo, e as pessoas se matam dizendo que é quadrado e círculo. Mas não é isso. É um ponto de vista. Porque você está vendo que a realidade, às vezes, é aquele cilindro. E aquele cilindro, ele está escondido. Então, você precisa entender que você não necessariamente está vendo todos os pontos ao mesmo tempo. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos 2 canais, procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.